Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar especificamente de cada modal de transporte, tá? Dando continuidade aí às nossas aulas de transporte. Bom, como uma região, ela define qual transporte será usado. Cada localidade vai se adaptar e usar o tipo de transporte no qual melhor ela se adequa, tá bom? Então, o que determina o tipo de transporte acaba variando de acordo com as condições, tanto naturais quanto físicas, da localidade no qual esse meio de transporte ele será inserido. E também de acordo com as vantagens e desvantagens de cada modal de transporte, tá? Bom, então eu irei falar aí para vocês de cada modal e vocês irão entender quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Parece que foi um terremoto, mas não, o celular quase caiu, tá bom, gente? Então, vamos lá. O transporte hidroviário, né? O transporte hidroviário, ele é um transporte que ele é muito barato, o custo dele, né? Então, uma das vantagens dele é o baixo custo, o baixo consumo energético, né? Então, o transporte hidroviário, ele se utiliza de vias naturais para que o transporte, ele aconteça. Então, o transporte hidroviário, ele pode ser tanto de carga quanto de pessoas, tá? Então, o transporte o hidroviário, ele pode ocorrer tanto em rios, quanto nos mares, quanto nos lagos, tá? O transporte hidroviário, hoje, muito utilizado para cargas no mundo inteiro, como eu disse para vocês, por conta do baixo custo e porque através desse transporte nós conseguimos levar uma quantidade muito grande de carga, diferente dos outros modais de transporte que nós iremos ver aí no decorrer da aula, tá? Então, com o passar do tempo, perceberam-se a necessidade de criar containers. Então, esses containers, hoje, através da criação deles, se carrega toneladas de mercadorias que são transportadas de um país para o outro, de um continente para o outro, né? Então, existem muitas vantagens, tá? Ah, professora, mas tem casos que existem alguns rios que são até navegáveis, por exemplo, o nosso curso, né, o Rio Tietê-Paraná. Ele é viável para o transporte de cargas, porém, ele é um rio no qual, no seu curso, nós encontraremos muitas cachoeiras. E aí, como que faz nesse caso? Porque tem os desníveis do rio. Porque, por exemplo, a hidrovia Tietê-Paraná, ela é uma hidrovia muito importante para deslocar mercadorias e também para a geração de energia hidrelétrica, tá? Então, em algumas cidades nós iremos encontrar eclusas, tá? Então, relembrando aí o que são as eclusas. Eclusa é como se fosse um elevador que é feito dentro do rio, né? Para o quê? Para que a embarcação ela consiga se deslocar da parte mais baixa para a parte mais alta ou vice-versa. Então, a embarcação, se ela está na parte mais baixa, ela entra, a comporta se fecha, enche d'água e quando enche d'água e chega no nível do rio novamente, essa comporta é aberta e a embarcação continua, tá? Então, o transporte hidroviário. Praticamente, o transporte hidroviário é o primeiro transporte que foi criado no mundo, né? Então, ele é muito importante até os dias de hoje, tá? Principalmente pelo seu baixo custo, ok? Bom, então vamos ao transporte rodoviário, né? Este modal rodoviário. Esse é um dos meios de transporte mais utilizado no mundo inteiro, em todos os países, em todos os continentes, né? Então, quando nós falamos em transporte rodoviário, ele compreende caminhões, motos,
carros, ônibus, tá? Que faz o que? O deslocamento tanto de cargas quanto de pessoas através das rodovias, das avenidas e das ruas, tá? Então, em todos os países do mundo, nós iremos encontrar este modal de transporte bem desenvolvido, tá? Bom, quais são as vantagens deste transporte? Ele é um sistema muito flexível, o que muitas pessoas acabam chamando de um sistema porta a porta. Ou seja, você sai da sua casa, você pode pegar o seu carro na sua porta, você vai se deslocar e chegar na porta do seu serviço. Então, ele é um transporte que ele te dá uma comodidade, né? Ele te leva onde você quer, em locais bem específicos, onde outras configurações, no caso, estou falando do automóvel, mas algumas outras configurações, dependendo do local, não conseguiria chegar, tá? Então, temos essa facilidade, essa flexibilidade. É um sistema muito flexível e facilita aí muito a vida das pessoas no dia a dia, tá? Bom, então, essa é uma das vantagens, que ele é um sistema flexível, que nós chamamos de porta a porta. Você pode utilizar o transporte rodoviário tanto para curtas distâncias quanto para longas distâncias, né? Então, nesse caso, ele é muito viável por ajudar a curtas distâncias. E também uma outra vantagem é que ele tem um baixo custo de implantação, tá? Por quê? É muito mais rápido e muito mais barato construir uma rodovia. A sua implantação é muito mais barata, tá bom? Do que os outros meios de transporte. Desvantagens: um alto custo da sua manutenção. Por que um alto custo da manutenção se ele tem baixo custo de implantação? Porque as rodovias, as estradas, as ruas, vocês podem observar, tem que passar constantemente por manutenção, que o asfalto, ele sofre aí problemas de erosão, vamos dizer assim, por conta de vários fatores, né? Então, chuva, intemperismo e o próprio desgaste faz com que tenha que ocorrer uma manutenção com uma frequência. Então, acaba tendo um alto custo. Bom, ele tem um elevado consumo energético. Por quê? Por conta do combustível. Dependendo da distância que você vai se deslocar, é muito grande. E aí você vai ter que colocar muitas vezes combustível. Então, você tem um elevado consumo energético. Então, o transporte de carga, ele acontece nesse meio de transporte? Sim. Outra desvantagem, que é a baixa capacidade de carga. Você, por mais que existam os caminhões, né, que são as carretas, que a gente observa que carrega muita mercadoria, mas não se compara nem com o transporte ferroviário, nem com o transporte marítimo e também não se compara com o transporte aéreo. Dos meios de transporte, ele é o meio de transporte no qual você carrega menos carga, ok? Bom, hoje em dia é um meio de transporte também que é muito utilizado no turismo, porque alguns guias de turismo, eles tendo carro próprio, ele coloca o turista dentro deste carro e ele leva o turista ou um grupo pequeno de 4, 5 pessoas para diversos lugares através do seu próprio automóvel, por conta dessa sua facilidade no quesito curtas distâncias, tá? Então, esse é um meio de transporte muito utilizado no meio urbano, né, que permita que você receba mercadorias com muita facilidade hoje em dia na porta da sua casa, né? Você compra pela internet e existem várias empresas transportadoras no qual se deslocam até a sua residência e você recebe lá o seu produto. Então, hoje nós vemos que expandiu muito serviços, por exemplo, Uber Eats, né, o iFood e, enfim, outras empresas aí transportadoras de entrega pelo mundo inteiro que você recebe seu produto na porta da sua casa, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Agora, transporte ferroviário. Transporte ferroviário,
aqui no Brasil, infelizmente, ele não é muito, vamos dizer assim, favorecido, tá? É um transporte excelente para longas distâncias, porque nós observamos, por exemplo, países que também têm uma extensão territorial muito grande, como a China, os Estados Unidos e a Rússia, eles se utilizam demais deste transporte por conta da sua rapidez, da sua capacidade de carga de pessoas, que você desloca uma quantidade muito grande de pessoas de um local para o outro, né? Bom, aqui no Brasil, nós utilizamos esse transporte, o ferroviário, para curtas distâncias. E aí nós vamos ter as configurações como o metrô, o monotrilho, o trem, né, para deslocamento de pessoas, tá? Bom, a Europa também tem uma grande... esse meio de transporte na Europa, ele é muito aproveitado, porque você consegue visitar diversos países utilizando trem. Você não precisa utilizar ou um transporte rodoviário ou um transporte aéreo. Você pode utilizar o trem, além da facilidade, da sua rapidez, você vai ter acesso a lindas paisagens, né? Porque o trem ele percorre por locais belíssimos, diferente do transporte rodoviário, né? Que você vai ter um outro cenário, uma outra paisagem, tá bom? Bom, as vantagens do transporte ferroviário. Ele tem uma alta capacidade de carga, né? Tanto de mercadorias e principalmente grandes cargas. Ele consegue carregar grandes cargas também. Existem casos que uma locomotiva chega a puxar mais de 200 vagões, mais de 300 vagões. Então, ele tem uma grande capacidade de carga. E uma curiosidade, vocês podem observar que sempre próximo a grandes portos, vocês irão encontrar uma linha de trem, tá? Por quê? Principalmente no passado, isso facilita muito o escoamento de mercadorias e principalmente quando são perecíveis da parte litorânea de um país para a parte do interior do continente. Então, vocês podem observar que sempre vai ter um porto e uma linha de trem para facilitar o quê? O escoamento aí das mercadorias, tá bom? Então, o transporte ferroviário, como eu já falei, grande vantagem é porque você percorre grandes distâncias e sai muito mais barato, nesse caso, do que o próprio transporte rodoviário, tá bom? Desvantagens. Ele tem um elevado custo. Como assim um elevado custo? Um elevado custo de instalação. Porque você precisa de equipamentos que acabam saindo muito caro. E também você vai precisar de uma mão de obra qualificada para trabalhar aí nessa condução deste meio de transporte, tá? E vamos agora ao transporte aéreo. Transporte aéreo, ele teve o seu grande auge após a Segunda Guerra Mundial. E o transporte aéreo, ele, além de transportar passageiros, no qual hoje ele é muito mais conhecido, porém, ele também transporta cargas. Então, existem aviões de grande porte, aviões cargueiros, que são próprios para isso, para carregar cargas, tá? Bom, ele tem um custo operacional muito alto. Por quê? Por conta de toda a sua infraestrutura, tanto tecnológica quanto de comunicação, que não é barato. Para você começar a usar este meio de transporte em uma localidade, é necessário que seja criado o quê? Um aeroporto. E acaba saindo muito caro a implantação dos aeroportos, tá? E além de tudo, eu vou precisar de uma mão de obra bem qualificada para trabalhar com este meio de transporte. Bom, e também com relação às cargas, ele carrega cargas, mas de baixo volume, porém de alto valor agregado. Acaba sendo um pouco elitizado esse meio de transporte. Como assim de alto valor agregado? Por exemplo, uma pessoa que compra uma Ferrari lá na Europa, fora do país, ela pode pedir para que ele venha
esse automóvel ele seja feito o translado, né, como é chamado, para o nosso país através do transporte aéreo, tá bom? Esse é um exemplo. Bom, e existe um outro tipo de transporte. Como assim? Falamos de transporte hidroviário, rodoviário, ferroviário, mas tem mais algum? Sim, existe o transporte dutoviário. É um transporte que ele ocorre através de tubulações que passam pelo subterrâneo, tá? Como, por exemplo, o gás encanado, o óleo, e é muito utilizado para transporte de minérios, tá? Então, esse transporte dutoviário, ele só é utilizado para o transporte de produtos, tá? E outra coisa que é muito importante hoje em dia são as conexões. Então, esse sistema de intermodais, a localidade você ter acesso a mais de um meio de tipo de transporte para facilitar tanto o seu deslocamento quanto passageiro, quanto o fluxo, a logística de distribuição de mercadorias pelo mundo. Então, algumas localidades, para você chegar até elas, você vai se utilizar de mais de um meio de transporte. Então, por exemplo, eu vou fazer um cruzeiro marítimo e ele vai sair da. Eu moro em Ribeirão Preto e vai sair daqui de Santos, do Porto de Santos. Ok. Então, eu posso pegar um avião, descer no aeroporto, seja de Congonhas, seja de Cumbica. Lá eu vou pegar um carro que vai me deixar no meio, vai me deixar no porto, no qual eu vou pegar a embarcação, né? Vou participar do cruzeiro. Então, se vocês perceberem, eu utilizei o quê? 3 tipos de meio de transporte. Eu utilizei um avião, eu utilizei um carro e utilizei o cruzeiro marítimo, tá? Então, a importância hoje dessa interligação dos modais de transporte para facilitar a logística e distribuição tanto de cargas quanto de pessoas, tá bom, gente? Turma, estarei aqui online no Portal Teams. Qualquer dúvida, estarei aguardando por vocês. Beijos!